É isso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Sacramento, professor de filosofia. Estou aqui no canal Horus em Foco para o quadro Horus em Foco Entrevista. Hoje eu trago aqui a Ana Cristina, que vai falar um pouco para a gente sobre uma educação antirracista, como que isso se dá no meio da sala de aula, no meio escolar e também na sociedade. Antes de iniciarmos aqui a entrevista e pedir para ela se apresentar, eu gostaria de pedir para vocês sempre, né, nos seguir nas redes sociais. Então, no Instagram é Horus em Foco, tudo junto. Também no TikTok, Horus em Foco. No Facebook é Horus Horus e aqui no YouTube, Horus em Foco. E aí vocês podem estar consumindo o material aí que a gente vai produzindo, assistindo nossos vídeos, compartilhando, que é importante. Não esqueçam de curtir também, porque dá mais visibilidade para o nosso canal. E espero que vocês gostem de mais um quadro pensado aí para trazer informações, para trazer aí um conhecimento para vocês. Hoje é um tema que envolve muito educadores, né? Sim, Mas não necessariamente. Eu acho que quando a gente fala de educação antirracista, ela entra em qualquer pessoa, qualquer quadro que está numa condição ali de lidar com o público, né? De lidar com pessoas. Mas educadores certamente se sentirão ali muito contemplados com o que a gente vai estar abordando aqui. Então, Ana Cristina, é um prazer, uma o prazer satisfação é meu. ter você aqui com a gente. Eu gostaria que você fizesse uma primeira aí apresentação sobre você, além de, né, do que eu já coloquei aqui como seu nome, você é professora, mas contasse um pouco mais para que o público possa te conhecer. Tá certo. Então, olá a todos. Eu sou professora de educação infantil e eu sou mãe solo de 3 filhos. Eu faço questão de dizer isso. 3 Bacana, filhos pretos retintos, e eu tenho muito orgulho disso. Eu sou formada em pedagogia inicialmente, que é o que eu amo fazer, e apoio muito essa questão da educação antirracista, porque eu acredito em uma educação pública de qualidade. Então eu me atualizo para isso. E essa sou eu. Gosto muito de trabalhar na sala de aula com capoeira. capoeira, perfeito. Capoeira, porque aí você consegue um alcance maior, né, porque você tem todos no mesmo nível. Então, eu trabalho na sala de aula com capoeira. Maravilha. É muito interessante essa questão da capoeira, porque a gente vai estar abordando essa temática hoje aqui, porque talvez, no primeiro momento, muitas pessoas não veem a capoeira como sendo ali uma prática que pode auxiliar no processo educacional. Muitas vezes as pessoas pensam a capoeira apenas como uma luta, como, sei lá, uma prática esportiva, como uma parte religiosa, mas não necessariamente como uma parte educativa. E eu acho que é importante você colocar, né, esse no primeiro momento, como que a gente pode entender que essa luta que tem toda uma história, inclusive eu acho que você poderia já iniciar fazendo, historicizando a importância, né, e enfim, como que a capoeira em outros momentos teve um papel um pouco diferente do que nós temos hoje, mas que hoje ela pode ser utilizada como um instrumento educativo dentro da sala de aula. Sim, o que acontece é o seguinte, capoeira, eh, hoje, né, a gente vê como o primeiro esporte marcial do nosso país, né, ainda que ela não tenha essa valorização. As pessoas valorizam muito o que vem de fora, né, mas não valorizam o que o nosso país produz, que tem uma cultura, assim, maravilhosa, porque agrega a cultura de muitos outros países. E a capoeira, ela já foi marginalizada. Passou por fases difíceis, né, porque é um esporte, é uma luta, uma arte marcial que vem do povo preto. O povo preto é o povo que está marginalizado e a gente Sim, bem sabe disso. Então, por isso, não tem esse valor como tem um karatê, como tem um jiu-jitsu, né, que vem de fora, porque vem sim, de outras pessoas, porque vem de outro povo branco. Mas a capoeira, ela tem, assim, qualidades inexplicáveis. Ela é para além da sua pele, é para além de você. Capoeira alcança todos os valores civilizatórios afro-brasileiros, todos. todos estão reunidos lá, inclusive musicalidade, corporeidade,
o axé, que é a energia vital, todos eles estão lá incluídos. A circularidade, a roda de capoeira é a expressão dos valores afrocivilizatórios. E o que acontece? Como alcança todos, tem a oportunidade de fazer a educação de uma maneira leve. A gente tem um padrão de educação no Brasil que é o professor sempre está de pé e o Sim, aluno sempre está sentado, né? Então a gente está dizendo, olha, esse sabe, esses ainda não sabem. perfeito. E quando a gente coloca na roda de capoeira, a gente tem um mestre, mas o mestre, ele sempre está sentado lá junto com os alunos, todos em pé de igualdade, né? E Perfeito. a melhor parte é que todos olhando no olho, né? Legal. Fortalecendo essa relação humana que a gente vem perdendo também aí com tantas coisas que vem acontecendo no mundo inteiro e principalmente no nosso país. Quando eu trago para a sala de aula capoeira, eu estou pensando nessa questão. E aí independe se você tem na sala de aula a pessoa preta, ou a pessoa afrodescendente, ou a pessoa branca, ou a pessoa parda. Mas você tem a oportunidade de fazer daquele espaço de sala de aula um espaço mais democrático. Dar vez e voz para todos, porque nós ficamos todos no mesmo nível. Aí não tem Perfeito. quem sabe mais, nem quem sabe menos, porque todos os dias a gente se atualiza enquanto ser humano. Sim, Enquanto pessoa, a gente se renova todo santo dia e se torna sim. uma pessoa melhor. E aí a gente aprende e ensina juntos nessa roda de capoeira que a gente faz lá na escola. É muito básico que eu trabalho com as crianças, por quê? Porque eu não sou mestre de capoeira. Certo. Eu sou aluna, eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu sou aluna de capoeira, não sou mestre, mas eu sou, assim, apaixonada pela capoeira. A capoeira, quando toca o berimbau, o meu coração pula dentro do peito. Que E aí eu interessante. corro o risco de não chegar nos meus caminhos, né, nos meus pontos para quais eu vou se eu escuto uma roda no meio do caminho, então eu quero sempre estar lá. E aí eu fui descobrindo com a roda de capoeira os benefícios que ela traz. Ela é, assim, muito positiva em todos os sentidos. Claro que nessa história de você ir na capoeira, jogar capoeira com o povo na rua, você vê depoimentos incríveis, pessoas que saíram do mundo das drogas. A capoeira resgata, a capoeira salva e a capoeira transforma. Como eu acredito em educação de qualidade e eu amo capoeira e vi o que a capoeira faz, eu acredito que esse é o caminho, porque tem um espaço democrático dentro da sala de aula atrelado a uma educação de qualidade. Não, muito interessante. Inclusive, eu já tenho uma pergunta aqui que eu vou amarrar a toda essa construção que você fez, quando você coloca que a capoeira ela permite essa educação olho no olho, né? Só que antes de entrar nessa pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco, né, que você está aqui com o currículo da cidade, né? Então, mostrando aqui para vocês, é um documento muito importante para a gente, os professores terem acesso desse material e terem uma orientação pedagógica exatamente para você ter essa educação antirracista, essa educação que valoriza os povos tradicionais, né, a matriz africana. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho do currículo da cidade, que você teve uma contribuição, Sim. né, sobre esse trabalho que você realiza com a capoeira na sala de aula. Então, fala para a gente um pouquinho sobre esse documento. Esse documento, na verdade, ele não só me representa, mas ele traz para mim uma questão de reconhecimento. Quando me pergunta exatamente o que você perguntou, qual foi a minha contribuição, eu sempre digo exatamente isso. Na verdade, eu só fiz o meu trabalho. Eu não corri atrás de publicar no currículo da cidade, mas a gente está sendo visto. E Que o nosso, legal. às vezes, enquanto professor, enquanto educador na sala de aula, a gente se sente sozinho. Se sente, eu estou aqui na ponta porque eu estou lá no fundão com as crianças. Eu estou aqui na ponta, eu não estou sendo visto, mas a gente está sendo visto o tempo todo. E Sim, aí a coordenadora da minha escola recebeu uma visita por conta do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico ele tem uma força muito grande. Ele é um documento vivo e eu faço questão disso que eu estou falando, conversando aqui com você, colocar em todos os documentos que eu escrevo, em todos, perfeito. desde o meu planejamento até a minha carta de intenção que eu mando lá para o currículo pedagógico da escola. E eu coloquei lá que eu sempre fiz esse trabalho com as crianças. E aí veio a visita da Secretaria Municipal de Educação
E aí depois da visita com a coordenadora, com os espaços da escola, e aí então eles me procuraram e me pediram para escrever sobre o trabalho que eu fazia. Eu não sabia que era para o currículo, né. Eu sabia que eles tinham visto o trabalho no projeto político-pedagógico, e eu fiquei, assim, muito feliz de estar no currículo, porque o que eu conto aqui no currículo é o que de fato acontece na sala de aula, e às vezes a gente não vê enquanto educador. Certo. E aí eu conto exatamente essa questão. E eu posso relatar rapidinho o que Com acontece aqui? certeza. Fica à Aí eu vontade. conto aqui de uma aluna minha, linda, uma menina linda, pretinha, 5 anos, 4 para 5 anos, já fazendo 5 anos de idade, e eu faço muitas rodas, né, eu faço ciranda na sala, Legal. canta muito, dança, né, trazendo a ancestralidade, porque a identidade do povo brasileiro precisa ser resgatada, Certo. precisa. Perfeito. Eh, te como diz aquele livro, né, Tornar-se Negro, né, ninguém nasce preto no Brasil, a gente se torna, Se porque torna. constrói a sua identidade, né. E aí o que que aconteceu? Eu fazendo essas rodas, eu observei que essa criança que o nome que ela recebe nessa publicação é Cristina, Perfeito. como meu nome, para assegurar a privacidade dessa criança. Perfeito. Perfeito. E aí, nas rodas, eu reparei que as crianças não queriam pegar na mão dela. E eu estranhava, porque crianças de 4 para 5 anos. Até que um dia uma outra menina disse assim: "Não pega na mão dela, ela é preta". Aquilo não me deixou dormir. E aí foi quando eu trouxe a capoeira para a sala de aula, porque a capoeira ela coloca todo mundo como igual. Diz as coisas que a 10.639 diz para o adulto com carinho, com amor, com brincadeira, com jogo de capoeira para a criança. Perfeito. E foi muito incrível, é um trabalho, assim, que eu amo de fazer, porque a gente recebe uma criança que já traz toda aquela bagagem cultural e de racismo estrutural e institucional mesmo, Sim. porque nós somos um país assim, traz essa criança para a sala de aula e a capoeira fez, assim, um milagre. Quando chegou em dezembro, né, eu fiz o trabalho durante todo o ano, essa menina era mais disputada nas brincadeiras, então: "Vamos fazer tal coisa", eu vou com ela. "Vamos fazer tu", eu vou com ela. "Vamos no parque, vamos fazer os passinhos para ir no parque", eu vou com ela, todo mundo queria estar com ela. E ela foi reconhecida, Perfeito. ela foi vista. E essa publicação me colocou no lugar de Cristina dessa história. Perfeito. Eu fui, vista. A gente precisa ver as nossas crianças pretas dentro da sala de aula. E quando a gente vê, o outro sente, Perfeito. e sente na pele. Então, assim, eu carrego com muita alegria, porque não é essa minha história, é a história dessa menina e de tantas outras que vão chegar, é a história de meus filhos pretos, é a história de sobrinhos pretos, é a história de muitos pretos. Eu vi, Perfeito. fui vista e quero ajudar muita gente a ser visto ainda na sala de aula. Eu acredito na mudança. E acredito que às vezes a gente faz um trabalho e fala: "Será que surtiu efeito?". Mas se um for alcançado no meio dos 35, eu estou feliz. Perfeito. Não, excelente, né? Então, assim, novamente mostrando aqui para vocês, tá, pessoal, esse documento, né, o currículo da cidade, em que ela contou, relatou aí essa participação que ela teve, e é muito interessante mostrar o quanto a gente vive uma sociedade que todo momento quer diminuir a importância de se debater essas temáticas, quer dizer que não existe racismo, quer falar que isso é mimimi, e o interessante é que, e aí eu quero que você traga essa contextualização para as pessoas entenderem a importância desse modelo de educação antirracista, porque a gente está falando de crianças, Crianças. né, que aparentemente muitas pessoas falam, nossa, a criança é inocente, a criança ela não tem maldade, mas mesmo que talvez essas crianças não tiveram ou não tinham a intenção de praticar uma maldade, a prática excludente dessa menina, ela era maldosa. E aí, quais foram os danos que essa menina já sofreu, sofria, e que a Ana Cristina exatamente teve um processo de, com a sua abordagem, com a sua educação, com o seu projeto capoeirista, resgatar essa garota. Mas eu gostaria exatamente que você colocasse por que, que a gente tem em pessoas tão pequenas, nas crianças, a reprodução
do que você colocou nessas terminologias de racismo estrutural e institucional. E como combater isso na infância, na criança. É muito complicado, né? Porque veja bem, eh, a gente hoje, em todos os espaços de poder da nossa sociedade, você não vai ter o homem preto, você não vai ter a mulher preta, né? Então, as crianças vão aprender o que já tem. O que Certo. que a televisão traz, o que que as mídias trazem, o que já tem. E o que é que a gente já tem? Que o preto não é legal, que ser preto não é bom. Já Sim, tem isso. E não é que a gente diz, a gente faz. A criança, ela aprende o que a gente faz, ela aprende pelo modelo. O que perfeito. você faz, a sua criança faz. Você é o exemplo, né? E dentro dessa sociedade, enquanto racismo estrutural e racismo institucional, é da formação. Já vem da nossa formação. Enquanto país que foi colonizado para exploração. Certo. Já vem desse momento. Então, é, invade-se o Brasil, a gente judia todo mundo aqui, traz todo o povo preto, judia um pouco mais, põe para sofrer um pouco mais, e depois a gente marginaliza eles, dizendo: agora vocês são livres, pode ir. Mas não tem uma escola, não tem uma educação, não é um povo que é acolhido, não é um povo que recebe nenhum tipo de respeito. A partir disso, o que é que o outro vai aprender? Que ele tem que reproduzir isso. Certo. E ele vai fazer. E ele vai fazer, porque uma criança de 4 ou 5 anos, ela está junto com a sociedade há 4 ou 5 anos. Ela não está só no espaço escola, ela frequenta igreja, ela frequenta terreiro, ela frequenta a rua, ela frequenta os outros espaços familiares, Sim. e todos os espaços são educadores, todos os espaços educam, todos os espaços formam. Então, quando a criança vai na igreja e ela chega lá e o pastor ele é branco e tem olho claro, esse esse pastor está trazendo uma mensagem. Essa criança está recebendo uma mensagem. Ah, mas a gente não é racista. Mas a gente reproduz o que a TV já traz. Certo. Reproduz o que as mídias já trazem. O que a sociedade diz que é legal, que é bonito. E aí, quando você vai lá na ReHap, você compra uma boneca para sua criança. Que boneca? Qual que é essa boneca? Como que é essa boneca? Entende? Então já está trazendo para essa criança, dizendo um modelo: olha, essa boneca aqui, ó, é bonita. Só que a criança, ela tem olho, ela se enxerga num espelho. E ela não parece com a boneca. Sim. Então tem que ter esse cuidado desde muito pequeno, porque o que a gente está dizendo, incutindo nessa criança, vai se refletir lá na sala de aula. E aí começa com 4, 5 anos e vai aumentando, e se a gente não fizer nada, isso vai virar só uma bola de neve. Pode chegar em situações assim gravíssimas, desde depressão infantil até tentativa de suicídio por conta das tantas dificuldades, né? Essa situação que eu passei com essa criança, eu considero que foi muito vitoriosa, porque ela teve a oportunidade de ser vista como quem ela é. E isso contribui para a identidade dessa criança, como ela se constrói enquanto menina, enquanto mulher, enquanto pessoa na sociedade. Isso é muito forte, porque você vai trazer da sua identidade para o outro. E ela teve a oportunidade, de estar numa sala, e aí não é louvor meu, de uma pessoa que tem orgulho de ser preta. Eu tenho orgulho de ser preta, eu faço questão de mostrar para os meus alunos que eu tenho orgulho disso. Então eu vou mesmo trabalhar de turbante, eu vou com as minhas guias, e eu tenho no meu Perfeito. comportamento isso, porque eu tenho certeza que muito do que a gente fala não fica lá para a criança, mas muito do que ela observa, eles observam coisas, mínimos detalhes. Pintam a unha, eles vão olhar. Você troca o turbante, eles vão olhar. E na minha sala de aula eu faço isso. Eu trago a oficina de turbante, a gente vai fazer a oficina, vai olhar no espelho como eu fico de turbante, como eu fico sem turbante, Perfeito. porque é a história do nosso povo. E isso a gente não fazia, a gente tinha um trabalho de então, fala da escravidão, acabou a história do povo preto, é aquele povo lá, é aquele povo. Então as pessoas se sentiam distante disso. Sim. E quando a gente faz uma prática antirracista, como está no currículo, e tem várias práticas, a gente dá oportunidade para essa criança dizer: essa história é a minha história. Está falando de mim.
sou eu nesse espaço. Ainda que o Brasil seja um espaço racista, institucional e estrutural da estrutura, a gente não é obrigado a reproduzir, a fortalecer aquilo que muita gente já faz. Alguns fazem por desconhecimento, Sim. mas outros fazem porque, de fato, ele tem prazer em ser assim. Não, isso é muito profundo, porque eu vou fazer um link aqui e preparar uma próxima pergunta, que é assim, como você mesmo colocou, né? Se você tem um modelo educacional que quando aborda a tradição, a pessoa negra, ele só faz o recorte da escravidão, do processo de escravização, as pessoas vão ter uma leitura que esse é o lugar do povo negro, Sim, né? E aí essa história ela está ensinando, essa na verdade esse recorte único da história que acaba sendo enviesado, que acaba sendo de propósito, ele acaba criando no imaginário das pessoas que o negro ele nasceu escravo e deve morrer escravo. E aí quando você tem um sistema em que mesmo que houve a abolição da escravatura, que houve resistência, que houve os quilombos, que destruíram, né, esse processo, você ainda vai ter, quando vai para os centros urbanos, essas pessoas ocupando os cargos subalternos. Colocou um ponto fundamental, que é a questão do orgulho de ser negro. tem muito. Perfeito? Você tem esse orgulho, você passa esse orgulho, e eu entendo que como educador, como educadora, se a criança não vê essa representatividade que falta muitas vezes na novela, que falta no filme, que falta nas empresas, que falta na sociedade, porque ela é institucionalmente racista, se ela não vê isso na professora, no professor, ela também não vai ter orgulho, ela vai ter ódio da sua própria cor, né, da sua própria história. E aí eu queria exatamente perguntar para você sobre o seguinte: você falou que quando você estrutura a sua sala de aula em roda, você falou que as pessoas se veem como iguais. Você falou que existe essa educação olho no olho, eu adorei essa expressão. E aí eu queria exatamente que você falasse por que que esse modelo de roda resgata essa criança, resgata a sua autoestima. E por que que essa educação olho no olho, que eu acho que também é a prática da empatia, porque se essa criança não for olhada pelo professor, pela professora como criança, como ser humano, ela não vai ter o seu amor próprio construído. Então, qual a importância não só de você ter uma educação nesse modelo circular, mas também em você ter essa empatia, esse olhar humanizado para que essa criança também seja educada nos seus afetos e na sua autoestima. Sim, isso é muito importante. Veja bem, é, eu trabalho com as crianças pequenas, né? 4, 5 anos. Quando a gente olha no olho, né? A gente tem a oportunidade de avaliar, avaliar. A criança nos avalia o tempo todo. E aí a gente vai olhar no olho e vai dizer: será que a professora Ana Cristina acredita no que ela está fazendo? O meu olho vai dizer. E é isso que fazia a pedagogia griot, por exemplo, né? Pedagogia griot, Olhava no olho interessante. deles, das pessoas, e dizia. E quando a gente fica em roda com as crianças, a gente sai desse lugar de adulto, de quem eu já sei, de empoderado de saber. E a gente vai para um lugar de eu estou aqui para crescer com você. É uma oportunidade que a gente tem de estar com a criança na visão que ela alcança. Porque ela tem 4 ou 5 anos, ela não tem Certo. 1,80 m de altura. Mas quando eu abaixo, e isso a pedagogia vem trazendo para gente, que a gente deve abaixar para falar com a criança. Mas eu me curvo por cima dela? Não, eu vou me abaixar ali no nível dela. Estar no nível dela, vendo o que ela está vendo. Perfeito. E aí eu consigo ter a oportunidade de, quando eu olho para cada uma das minhas crianças, e cada uma das minhas crianças tem uma visão, tem um julgamento, porque o ser humano julga o tempo todo. Sim. E faz ali muitas inferências o tempo todo. Quando eu olho no olho da minha criança, eu estou dando a oportunidade dela
se vê em mim e eu me vejo nela. E aí eu trabalho com o ser humano. O ser humano precisa de relações. Relações. São as relações que transformam, que modificam. Então, tem que ter, eu costumo dizer, esse feeling, né? Esse feeling de olhar no olho da sua criança quando a gente está na roda, quando a gente está, mesmo que seja roda de capoeira, e na roda de capoeira vai mais além do que aquela roda de conversa, porque eu dou a oportunidade de abaixar lá e a criança passar o pé por mim. E às vezes acerta, e a criança fala, nossa, e tá tudo bem. E ela desenvolve confiança. Olha, eu não vou ser julgado porque eu acertei a pro. Eu não vou ser julgado porque a gente foi fazer estrelinha junto e caiu. Não vai ter esse julgamento. Mas ela vai ver que eu acredito nela, no que ela faz, e dou oportunidade de que ela acredite e confie também em mim, que a gente construa esse vínculo de relacionamento juntos. E que ela também passe a acreditar em si mesma, Em né? si mesmo. Tudo isso vai trazer essa oportunidade da criança acreditar nela e não só acreditar nela, mas construir amor próprio. Porque Perfeito. quando eu vou lá e eu jogo capoeira, é claro que eu não sou exímia jogadora, mas quando eu vou lá e jogo capoeira com essa criança, eu tenho o cuidado de mostrar para ela que ela também é capaz. Bacana. E quando ela se percebe capaz, ela vê assim: opa, eu posso. E quando a pessoa diz eu posso, ela está se construindo. E quando ela se constrói, ela cresce. E ninguém vai tirar dela. Ninguém vai poder dizer para o meu menino preto, para a minha menina preta, que não é legal você ser preto. Porque ele sabe isso. Sim, Ele aprendeu isso. É, o que a gente aprende, ninguém toma. perfeito. Você doa se quiser. Desculpa te interromper, mas você colocou um ponto que eu achei assim incrível e gostaria que você desenvolvesse um pouco melhor, que é assim, você deixou muito claro que os seus filhos, exatamente porque desde sempre eles aprenderam a se entender como pessoas pretas e a se amar dessa forma, quando eles forem atacados, quando eles forem de alguma forma diminuídos, eles serão os primeiros a falar: não, Não aceito. não aceito, Não aceito. E eles né? são assim. E aí, isso é interessante. E a criança, aí eu gostaria de colocar exatamente esse ponto. Qual a importância desse pai, dessa mãe, já ter, de alguma forma, esse valor, esse orgulho de ser negro? Isso começar dentro de casa, para que essa criança não seja discriminada, não seja segregada, rotulada na sociedade e isso afete a sua autoestima. E como resgatar essa criança que não teve essa proteção, esse cuidado né, de fora para dentro, e que é o caso da Cristina, né, que você traz na história, e que aí, com certeza, com o seu modelo de educação, você conseguiu, talvez, né, provavelmente, você conseguiu resgatar essa menina, mas quantas crianças, quantos homens e mulheres hoje não tiveram acesso a isso e até hoje tem a sua autoestima totalmente destruída, Sim. não tem amor próprio, e isso depois vai reproduzir na sua relação de trabalho, na sua relação familiar, porque não tem, parece que não vai ter nada nem ninguém que consiga Sim. construir essa autoestima dessa pessoa. Isso que você coloca é de fato muito verdade, né? Principalmente as mulheres pretas, né? Há muitos estudos que dizem dessa solidão da mulher preta, e aí a gente vai para um leque ainda maior, né? Sim, Que aí vem a questão da sexualização da mulher, vem a questão dessa hipermasculinização do homem preto. Tudo isso é citado nessa fala que você traz. É muita coisa, a gente ia falar assim dias e dias. Mas eu perfeito. acho que é importante, mais do que isso, é a gente olhar quem é esse pai, quem é essa mãe dessa criança. E aí é um problema ainda maior, porque veja bem, quando eu estava na escola, você lembra que eu falei, eu me tornei preta. Sim, A polícia diz para os nossos meninos que eles são pretos, né? Quando para ele na blitz com 14, 15 anos e trata ele com violência, né? sim, Agredindo ele. Mas esse pai e essa mãe, que é pai, que são os tutores dessa criança, como que tá a identidade deles, né? perfeito. Como que tá? Como é que quando esse pai levanta de manhã, se vê no espelho, essa mãe se olha no espelho, o que que ele vê? Como que tá a autoestima dele? Porque para eu ter os meus filhos empoderados hoje, homens pretos empoderados, inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer, o meu filho é um ginasta incrível, o caçulinha,
O outro é, eu chamo ele de meu intelectualzinho, que é Hum, muito, muito bom e inclusive está estudando e tudo mais. E como que isso acontece? Porque eu tive de olhar para mim primeiro, certo. eu tive de me construir primeiro, porque senão eu não tenho o que ofertar para eles. Sim, Você só dá aquilo que você tem. Se você não tem uma identidade forte, qualquer um vai te empurrar e você vai cair. E eu não tenho nenhuma dúvida, a sociedade não vai se preocupar em não fazer isso. Eles vão fazer questão de fazer. Vão fazer questão de dizer para você, você não vai ser juiz, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo, não vai. Primeiro porque você está na periferia, segundo porque você estuda na escola pública e você não vai porque você é preto. sim. É isso que a sociedade vai fazer questão de dizer. E não vai ter dó de que o meu filho tem 4 anos, o meu filho tem 5 anos, o meu filho tem 3 anos, então não tem problema, porque ele é preto. Sim, E o que a gente precisa primeiro é olhar para a gente. Como que eu tô? Se eu não sei como que eu tô, como que eu posso ajudar minha criança lá dentro da minha casa? sim. Se eu, enquanto professora, não estiver com a minha identidade estruturada enquanto mulher preta, mãe solo, com tudo isso que tem o Brasil me apresentado, como que eu posso ver as Cristinas? Perfeito. Eu faço uma prática que eu gosto muito. Então, quando eu saio da sala, eu encontro as crianças de outras salas, né? E a Sim. porta da minha sala é cheia de crianças de outras salas. Eu acho isso o máximo. E aí, quando eu encontro eles, eu vejo um menino preto, então eu dou uma piscadinha pro menino, né? Aí, e aí, outras vezes eu encontro. Aí um dia eu digo para ele, nossa, como você tá bonita, eu vi que você cortou o cabelo. E isso, por que que eu faço isso? Porque eu tô aliciando a criança? Não, eu tô dizendo para ela, você está bonito. Será que a gente diz para nossa criança preta, você está bonito? Eu Sim, tô vendo que você fez o pezinho do seu cabelo. Será que a gente diz isso? A gente não diz. não disso. Será que outros professores fazem isso? E uma coisa que aconteceu na escola, de onde veio essa publicação, é lá do Céu e Meio Vila do Sol, que aconteceu na escola e foi a partir de quando eu cheguei lá. As crianças iam de cabelo muito preso, assim. As meninas, cabelos crespíssimos e muito puxado, assim, sabe? Certo, Com gel que aqui fazia uns bolinha branca. E as famílias tiveram a oportunidade de estar comigo lá. certo. E aí, hoje, você chega lá com todos esses movimentos que vem acontecendo, não só da minha parte, porque tem muita gente fazendo esse trabalho também. Você chega de manhã, 7 horas da manhã, as meninas estão com os cabelos assim maravilhosos. E eu uso muito flor, né? Que eu tenho um cabelo crespo bem, bem grande. Eu uso flor no cabelo, e aí as Legal, crianças estão de flor no cabelo, legal, estão perfeito. de turbante baixo também. Sim, E eu acho aquilo o máximo. muito Quer bom. dizer, aquilo que eu acredito chegou no Sim, ponto que eu queria que chegasse. Quando eu cheguei no céu, em meio Vila do Sol, eu disse: eu cheguei e aqui eu vou ficar, porque eu quero fazer a diferença. Eu quero ser representatividade. Posso não ser muita coisa, mas eu quero que a criança me veja e saiba que eu estou lá por ela. Eu tive uma situação lá no céu, e aí é como que a gente faz? A gente faz também com o nosso colega, no tete a tete. certo. Fomos fazer uma apresentação e uma colega de trabalho foi escrever lá um bilhete: todas as meninas deverão vir de coque. Como uma menina preta, de cabelo crespo, crespíssimo, 4C, faz um coque no Faz um cabelo. coque. Se eu não estivesse lá, eu briguei. Certo. A colega pode ficar com raiva, pode urrar, pode fazer o que quiser, mas eu falei: se mandar o bilhete, eu chamo a polícia. Porque eu vejo racismo onde tem racismo. Não é mimimi, eu vejo racismo onde tem racismo. Perfeito. A minha criança não pode ir lá e dizer: eu não tenho como fazer um coque, mas eu tenho como falar por ela. E é Sim. por isso que eu tive a oportunidade de estar lá, para falar. Briguei e o bilhete não foi. E isso foi uma grande conquista, porque Perfeito. você tem que olhar o outro e entender em que lugar que esse outro está. Sim, Não é o seu lugar, não é o meu lugar, cada um tem um o lugar seu e lugar. todos têm que ser respeitados por esse lugar que ocupa, porque é um corpo de produzir cultura, é um sujeito que produz cultura, é um sujeito que muda também a Sim, sociedade. Essas crianças que hoje têm a oportunidade de ter acesso a essa educação antirracista, certamente, ainda que não mudem o mundo, vão ter comportamentos melhorados. perfeito. Não, excelente, muito bom, essa construção. Você falando, eu lembrei do Malcolm X, Não, né, é. que ele, no início ali da vida dele, quando ele ainda não era a potência que ele se tornou depois, ele alisava o cabelo.
Sim. né? Para exatamente conseguir acessos, conseguir ter determinadas, enfim, influência ali na sociedade. Inclusive para ter mulheres. Ele Sim. entendia que ele tinha que alisar o cabelo. E a questão aqui que tá sendo construída não é que a gente vai colocar aqui agora um decreto que as mulheres negras não devem alisar o seu Não, cabelo. Né? A gente não está colocando isso. Mas que ela tem que ter orgulho do seu cabelo como ele é, sem como ele precisar é. ser alisado. Né? Porque isso faz parte dessa construção da sua identidade. Sim. E aí eu queria te fazer mais uma pergunta, agora olhando um pouco para a prática do professor, mas ancorado na lei, porque quando a gente fala da Lei 10.639, que você inclusive aborda aí no seu texto, né, você cita ela, e o currículo da cidade, esse currículo antirracista, essa pedagogia antirracista também, ela trabalha com esse aparato legal. Eu queria que você colocasse um pouco para a gente qual a importância do professor está ancorado na lei, porque quando você fala, na sua fala anterior, você falou assim: se você manter essa postura do coque, eu vou chamar a polícia. Você está ancorada na lei. Sim. Né? Muitas pessoas vão olhar você que não tem essa leitura e vão falar que você é intransigente, que você é ignorante, que você está cometendo um crime. Não, você está impedindo que um crime Seja aconteça cometido. ancorada na lei. Sim. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, da importância do professor. E não é só o professor negro, tá, pessoal? Não é só o professor negro que tem que conhecer a É o lei, professor. né? É o professor, é a professora, é o educador que tem que conhecer essa lei, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco da importância de se conhecer essa lei, de ter esse aparato legal, e de repente você pode fazer um link aí da importância do currículo da cidade também nesse processo. O que acontece? Essa lei, a 10.639, ela, eu costumo dizer o seguinte, ela caminha a passos lentos na sua execução, no de fato acontecendo. Enquanto professores, educadores, não tiver um olhar de que isso também é problema meu, Sim, e não importa, se, como você mesmo já falou, não importa se é um professor preto, se ele é um professor indígena, não é problema meu. Se ele olha ainda, não é problema meu porque eu não sei o que fazer depois que eu li a lei. Enquanto agir assim, a gente vai continuar engatinhando. sim, Em 2003, quando é promulgada essa legislação, a gente tem a oportunidade de, legalmente, de dizer, olha, você tem que me respeitar. E aí você tem que olhar se você é um professor preto, se você não é um professor preto, se você é um professor, não importa. Você tem que olhar aqui, você tem que fazer valer o direito da criança. E quando a gente vai para a sala de aula, e aí não importa se você é o professor da pedagogia, não importa se você é o professor de letras, não importa se você é da disciplina. Quando você vai para a sala de aula, você vai lá para ajudar aquela criança. E certo. criança é sujeito de direito. Pessoa sujeito de direito. E é a gente que tem que ajudar nesse caminho. A gente não está lá simples e unicamente para instruir. A gente está lá para fazer o direito dessa criança. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que frisar todo dia. Criança não é uma miniatura de adulto. Já Perfeito. passou esse tempo. Criança é sujeito de direito. A legislação, o currículo da cidade, que vem como da Prefeitura de São Paulo, que vem como auxílio para fazer o trabalho, porque o que se dizia? Mas eu não sei o que fazer. Eu sei que tem a lei, mas eu não sei o que fazer. E aí a gente tem o currículo da cidade antirracista, que traz inclusive como fazer as práticas, como ajudar. E também a gente pode procurar ajuda para fazer. A gente procura, a gente pede. Quando a gente não sabe, a gente desce para a humildade e pergunta. Perfeito. No dia a dia, sem a legislação, eu tenho certeza que muitos não teriam o que tem hoje. O acesso à universidade Sim, não teria, o acesso ao concurso público, porque as políticas de afirmativa trouxe essa oportunidade. sim, A legislação, do meu ponto de vista, precisaria existir porque as pessoas, como existe, as pessoas não têm respeito. Quando desenvolver um nível maior de respeito, as legislações diminuem. perfeito. As legislações diminuem. Porque quando a gente olha para a legislação e diz eu vou fazer porque é a legislação, você não faz aquilo de bom grado, né? Como diz meu pai, tem que fazer de bom grado. Sim, Não surte efeito. Tudo que é feito de qualquer maneira não surte efeito.
ou surte efeito ao contrário. Mas quando você entende a legislação, que a legislação vem por uma questão de reparação, e reparação histórica, porque a gente nunca vai conseguir falar, não, tudo que aconteceu, tá tudo certo, a gente agora tá com dívida paga. Nunca vai ter isso. Sim. Mas a gente tem a oportunidade de fazer diferente e de colocar essa criança preta num lugar de privilégio. Porque a gente dá para ele conhecimento, dá para ele poder. Quando você traz a legislação efetivada para a sala de aula, você dá para sua criança poder. Ela sabe. Ela sabe que ela não é qualquer um. Ela é um sujeito de direito e que a sociedade sabe disso. E agora não é a sociedade que sabe e ela não sabe, porque se você não sabe, você não requer o seu Perfeito. direito. E se a criança sabe, ela vai requerer o direito dela. Assim como as crianças fazem também com o Estatuto da Criança. Eles vão Sim. requerer o direito dele, porque agora eles são sujeitos de direitos empoderados. E é muito diferente de, a lei tá lá e a gente lê e põe a lei de enfeite. Não pode ser enfeite, tem que ser tudo bem que a lei, você riscou a lei, que a lei tá lá, tudo bem. Mas é para ser efetivo, funcional, com práticas dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Porque não adianta se, por exemplo, eu, enquanto professora Ana Cristina, faço educação antirracista na minha sala. Não importa. Aí quando eu chego fora da minha sala, eu sou um outro ser humano e faço tudo ao contrário. Se você me encontrar em outros dias, você vai ver, eu ando assim, você já me Sim, encontrou. Eu perfeito. ando assim, porque eu estou aqui e eu estou dizendo, essa sou eu, respeita, porque eu também sou um sujeito de direito. Sim. E quando a minha criança, como eu contei aqui para você, chega lá com o cabelo para cima, ela está dizendo, ela pode não saber dizer assim, ah, porque eu sou um sujeito de direito, respeito meu direito. Mas ela chegou com o cabelo dela black lá, e se ela falar para a professora, arruma meu cabelo que amassou, a professora tem que arrumar. Ela tem que arrumar. Se já teve agora recente o caso do menino que estava com o contregum caiu, eles guardou o contregum na mochila da criança. Tá errado, tá ferindo o direito daquela criança. A criança vem e pede, professora, arruma meu contregum. Sim. E a professora guarda. Ela deveria colocar. Colocar novamente, arrumar. Sim, e não é porque é uma questão religiosa, porque ela é uma criança que ela tem direitos. Sim. E o professor é o adulto, é a pessoa que está ali para fazer valer o direito da criança. Sim. Quando a gente assume uma sala de aula assim na nossa atribuição, a gente está dizendo eu sou responsável por esses 35, 40, eu sou responsável. De certo que nós temos as necessidades humanas, mas nós temos oportunidade de fazer diferente quando a gente não quer fazer o que tem que ser feito. E não é diferente quando a gente diz, eu vou fazer porque eu não tenho outra coisa para fazer. Ah, eu vou dar aula porque. Ah, eu vou dar aula porque eu não gosto de trabalhar com computador. Você assinou uma atribuição, você lê uma legislação, você sabe as suas atribuições. Uma delas é fazer valer o direito daquela criança, que é sujeito de direito. E aí não importa se essa criança tem 4 anos, 2 anos de idade, 0 meses, ou se ela tem 16 anos. Você tem 17 e ela é aquela criança que faz assim bagunça na sala, não importa, ela também é um sujeito de direito. E a gente é a pessoa que vai fazer valer. Perfeito. E não porque a gente é o advogado do nosso aluno, mas porque nós sabemos o porquê escolhemos isso. Não é só ser professor porque é minha missão, porque é minha vocação. É porque eu entendo o meu papel enquanto pessoa dentro dessa sociedade. Porque quando eu passar na vida dessa criança, essa criança vai para outro professor. E o que eu deixei para ela? Eu Sim. tenho que fazer essa análise. E aí, quando a gente faz a roda, e traz as práticas que estão colocadas aqui no currículo, quando a gente faz a roda, eu estou dizendo para minha criança, eu estou do seu lado, eu apoio, eu acredito. Enquanto a gente não tiver, como disse você, essa questão empática, não vamos evoluir. Precisa ter pessoas que falam, não, eu acredito e eu vou fazer uma educação diferente. Ah, mas o governo não me manda isso. Ah, mas não importa. Quando eu faço a roda de capoeira lá na minha sala, eu fiz pandeiro de pet. Fiz pandeiro e as crianças tocam, né? E aí eu faço também as rodinhas de maculelê que eu fiz de cabo de vassoura e Legal. as crianças tocam. E o governo não me mandou nada. Sim.
Mas o que eu fiz? Eu recolhi umas garrafas PET junto com os pais e fiz lá o apetrecho para tocar os instrumentos. Agora, fica mais fácil porque já tenho o meu próprio pandeiro, né, e agora eu vou Sim, comprar o meu atabaque e tudo mais, e aí eu sim, trago para as crianças para ter acesso. sim, Mas é algo que devia estar dentro da escola, pandeiro, atabaque, instrumentos, sim, porque fala da nossa história, da nossa construção social, berimbau, que temos aqui. exato. A gente não tem em outros lugares, a gente Sim, tem aqui. Então tem que estar lá para a criança acessar. E não importa se ela tem 4 anos, 0 ano ou se ela tem 16 anos. Tem que estar. Isso é fazer valer e transformar a lei em execução. Executar a lei. Isso é executar a lei. E é perfeito. isso que o professor tem que fazer. Ele vai fazer o papel de executor da lei. Enquanto a gente não fizer assim, a gente engatinha. Com certeza. Não, muito bom as colocações. Pensei aqui, lembrei de uma expressão do Abdias de Nascimento, Ele né? é show. Quando ele fala que, embora a gente não existe mais leis declaradamente racistas, né, de segregação, de impedimento, de criminalização da cultura africana, o racismo ele continua nas consciências, Sim. né? Então, o Abdias ele coloca se, por exemplo, a gente teve quase 400 anos de escravidão, quantos anos a gente vai precisar para livrar essas consciências desse racismo, desse desejo, dessa intenção racista? E aí a gente sabe que a educação ela tem um papel importante. E aí eu queria, para a gente ir, né, para os finalmente, fazer uma pergunta, porque assim, não dá para a gente deixar de valorizar. Eu lembrei aqui de Lélia Gonzalez, né, que inclusive trabalhava muito essa questão do efeito psicológico que o racismo tem sobre a mulher negra, mas também sobre o homem negro, Sobre o menino. né? Esse impacto negativo. E lembrei também da Bell Hooks, que ela inclusive ela tem né, um trabalho sobre essa educação, né, antirracista. Né? Sim. E aí, por que eu estou fazendo esses vínculos? Porque a gente tem um novo ensino médio que eu acredito que, embora explicitamente esse novo ensino médio ele não tenha uma abordagem que reforça o racismo do ponto de vista, vamos colocar assim, legal sei lá, do projeto, mas a gente percebe que quando você traz uma aparência de uma nova formação, de trazer novas oportunidades, mas na prática você traz um monte de coisa que parece que é um leque de possibilidades, mas que na verdade não te traz nada de efetivo, você está permitindo que pessoas pobres, e principalmente negras, que são aquelas que ocupam a escola pública, sejam, de uma forma indireta, segregada desses espaços públicos, desses espaços de poder, né, desses espaços de disputa. Então, eu gostaria que você pudesse fazer para a gente, rapidamente, assim, pelo que você já observou, por que esse novo ensino médio ele não conversa com a educação antirracista? Nem um pouquinho. E aí eu quero me falar de um lugar de mãe. Veja que meu filho, ele é um atleta e ele precisa treinar de manhã e à tarde, então ele teria que estudar à noite. E aí Certo, a gente tem um novo ensino médio em escola PEI, que é integral. E certo. meu filho é um menino preto na periferia. E o meu filho está estudando muito longe de casa. E ele está estudando esse ano e eu como uma preocupação para o próximo ano. O que eu vou fazer? Se todas as Nossa, escolas têm o projeto de CPEI com o novo ensino médio. sim, Veja, não é o tempo que se prende um menino dentro da escola, uma menina dentro da escola que faz a mudança. É como se faz a educação. É como que se faz a educação. Não adianta, e isso foi fala que eu já ouvi em escolas, o professor ir lá dar aula pensando que ele está falando. Ah, não, tá qualquer coisa para essa criança porque ele vai para o mercadinho da esquina. A gente não sabe. E a gente não gostaria que fosse assim com a gente. Então, precisa de ter um novo olhar. Não precisa de um novo ensino médio. Precisa de educação
reestruturada. E não é fazer um novo ensino médio, é a gente ter formação de professores para a qualidade na atuação na sala de aula. Eu defendo isso assim de coração, porque não adianta eu fazer um trabalho na educação infantil, aí vem alguém faz o ensino fundamental e depois a gente é praticamente um despacho dessa criança para o novo ensino médio. Porque o novo ensino médio, o que parece para mim é prender essa criança mais tempo dentro da escola para ele ficar menos tempo na rua. Certo. Só que ele fica fazendo o que lá? Perfeito. Fazendo o quê? E aí eu vou falar dos meus sobrinhos e sobrinhas que estão fazendo o novo ensino médio, que eles querem levar comida, porque lá dá bolachinha e suco. E aí a gente sabe, eu tenho 3 adolescentes, eu sei o quanto come uma criança, um adolescente. E veja, eu não sei quantos anos você tem, mas no meu tempo eu não ficava nem 6 horas dentro da escola, mas tinha que estudar. Sim. E agora o que que a nossa criança faz lá dentro da escola? Nesse novo ensino médio eu sou extremamente contra, porque é fadado ao fracasso, é fadado a dizer, você realmente não nasceu para nada. Porque essa criança precisa de coisas que vão fazer com que ela se construa enquanto ser humano, Certo. enquanto pessoa, dentro da sociedade, entender a sociedade. E o que que ele faz lá? Joga dominó? Aí faz oficina de xadrez? E o que que se faz? Dentro de um espaço desse, onde se prende essas crianças lá das 2h15 até as 9 da noite. E aí a gente fortalece uma coisa que é ainda mais grave, o distanciamento entre as famílias. Que hora que esse pai, que essa mãe tem como estar com essa criança? Sim. Porque o tempo que ele, se ele entra 2h15 e sai 9h15 da escola, ele vai chegar na casa dele provavelmente 9h30, 9h40, 10 horas. Que hora que esse pai e essa mãe têm tempo de estar lá e ser pai e ser mãe dessa criança? Acho que isso não foi nem pensado. Sim. Como que isso afetou as relações dentro dos lares? Não foi nem pensado. Sim. Algo que foi empurrado goela abaixo Sim. de todos, sem perguntar, porque eu não fui consultada se meu filho tinha que estudar o dia inteiro. Sim. Eu não fui consultada, porque se eu fosse, eu diria não. E aí empurra-se isso de goela abaixo das famílias, das crianças, dos professores, que também são vítimas desse novo ensino médio. Sim. Não é só as crianças que é vítima, os professores também são. A escola é vítima de um programa que vem como sol para tapar a peneira do problema da educação. Sim. A escola e todos os agentes que fazem educação são vítimas Sim. desse novo ensino médio. Isso é o meu ponto de vista. Porque eu tenho certeza que se a gente tem oportunidade de oferecer outros mecanismos de educação, que não fosse o novo ensino médio, mas quantas crianças não gostariam de fazer um curso técnico, qualquer coisa, Sim. ao invés de ficar preso na escola? Exato. Porque é como se fosse uma prisão. Sim. A gente manda a nossa criança lá 2h15, aí eles vão libertar o nosso filho 9h15 da noite. Aí aumenta-se as brigas, aí aumenta tudo dentro da Sim. escola, porque a criança já está lá estressada, a criança já não aguenta mais aquele espaço, porque ainda que eles sejam crianças de 15, 16, 17 anos, são crianças ainda. Sim. E eles querem um tempo deles estar com a família, porque na casa também se educa, todos os espaços são educáveis, todos os espaços vão fazer a educação daquela criança. Mas a criança precisa frequentar. E que hora que isso acontece? Sim. Que hora que isso acontece? O que vai de manhã, sei lá, 7 horas da manhã, sai de lá 2h15 da tarde. Essa criança, principalmente dos últimos anos, o segundo e o terceiro ano, e agora o quarto ano, essa criança quer conhecer o mundo do trabalho. Que hora ela faz isso? Não tem como. Não tem como. Não tem como. É um projeto fadado ao fracasso, eu acredito que não deve permanecer por muito tempo. E desejo isso. Sim. Mas o que eu acredito que podia ser feito? O que eu acredito que podia ser feito é não começar dentro da escola, mas começar fora da escola. Fora da escola, formação de professor com qualidade. Sim. Formação do professor com qualidade. O professor, ele é o especialista em educação e ele deve ser pesquisador, ele deve ser pensante, ele deve refletir sobre as situações. Então, precisa de formação com qualidade. Com qualidade. A gente não pode ter um professor que sai da pedagogia, fica dentro da sala de aula e se desespera, Sim. porque não sabe o que fazer com os alunos. A gente precisa primeiro disso, formação de professor com qualidade.
E depois, a gente precisa de uma educação efetiva dentro da sala de aula, uma educação antirracista, uma educação democrática, uma educação que converse. Quando eu falo em educação democrática, inclusive eu cito aqui no currículo da cidade que eu faço assembleia com as crianças pequenas. É muito Legal, engraçado, perfeito. porque às vezes a gente quer resolver uma questão muito simples. Eu falo, não, então a gente vai ter que fazer uma assembleia. Ah, eu quero assistir esse filme, eu quero assistir. Então a gente vai votar, Perfeito. a gente vai votar. E não é a minha escolha, é a nossa escolha, porque eu faço parte. Sim, Eu faço parte, eu tenho que votar também. Não, mas eu quero esse, eu vou votar nesse. Se o outro quer o outro e o meu não ganhar, tá tudo bem, é sim, democracia. E a gente está fazendo isso dentro da sala de aula. Quizá que todos fizessem, perfeito. né? Mas o que acontece? Não é simplesmente pegar e empurrar na garganta de Sim, todos. A gente empurra no ensino médio, empurra integral, o horário integral na sim, garganta de todos e tá tudo certo. E a gente não corrige as universidades, a sim, gente não corrige o professor que está dentro da escola com formação constante, sim, a gente não corrige a estrutura predial de uma escola, a gente não corrige, exato. a gente não faz. E aí a gente quer remediar a coisa. E o ensino médio, para mim, esse novo ensino médio é remediação, é tapar o sol com a peneira, do meu ponto de vista. Perfeito. Não conversa nada com educação antirracista, não conversa absolutamente nada com gestão democrática, porque é algo que vem já empurrado garganta Exato, abaixo, exato. não conversa nada, e de fato, eu sou muito sincera em dizer, eu de verdade não entendo de onde veio a ideia. Não entendo. Talvez seja leiga, né, ou desconheça o que traz de positivo, porque eu não vejo. Assim, o meu filho formou-se no ensino médio da maneira antiga, estudou bastante, formou muito bem, aprovado na universidade. Legal. Isso quer dizer que dá certo, Sim. dá certo. E aí eu tenho que voltar a usar meu pai de referência, né? Que Hum, eu sou porque eu sou dele, eu sou da minha mãe, eu sou o que os meus ancestrais possibilitaram sim, que eu fosse. E ele diz que nenhuma casa fica de pé começando pelo teto. É isso que meu pai diz. Ele perfeito. é pedreiro. Ele diz: não dá para começar uma casa pelo teto. Sim, E que se a casa tiver com problema na fundação, tiver qualquer problema na fundação, a casa vai cair. Ele diz que não vai cair hoje, pode ser que não caia hoje, mas ele vai cair. vai cair. Vai cair. E a educação no nosso país está com problemas na fundação. Na fundação. Perfeito. Enquanto eu tiver com problemas na fundação, a casa vai cair. E cai pra gente, né? Sim. Infelizmente, né? Sim, o povo preto é quem vai receber, né? Sim, Porque a corda arrebenta pro lado do mais fraco, né? exato. Então, a gente precisa, enquanto povo preto, enquanto povo periférico, que a educação pública está na periferia, Sim, está para os pobres, está para os pretos, está para os pardos, né? Que é essa população misturada. sim, A gente precisa olhar o outro também como eu olho a minha criança. Opa, hoje você não tá legal. Olhar no olho e trazer de volta essas relações humanas fortalecidas, esses vínculos. Enquanto a gente não tiver essas relações é, edificadas, a gente não vai para lugar não vai nenhum. pra frente. A gente não vai. A gente precisa de fato ver que não é porque hoje eu tenho um emprego, não é porque hoje eu tenho um salário, que amanhã será assim. E quem ficou para trás? A gente precisa ter, como diz o pensamento africano, né? Ser uno como unidade. E Sim, olhar o outro e dizer: olha, eu vou fazer porque não é só para mim. Enquanto a gente não for um coletivo, exato. a gente não vai funcionar. Precisa se fortalecer enquanto coletivo. E não interessa se eu te conheço, se eu não te conheço, se eu conheço aquela Dona Maria que está lá do outro lado vendendo café da manhã na esquina. Não interessa. Mas o que interessa é que ela está na situação que eu estou. Se você está na periferia, eu falo isso todos os dias para os meus filhos e para quem eu tenho oportunidade. Se você está na periferia, entenda por que você está na periferia. Entenda que você não está fora dela, você está na periferia. Sim, Quem está na periferia faz parte de toda essa história. Quem está na periferia faz parte de toda essa construção. E aí independe se o cabelo dele é amarelo, loiro, independe se o olho dele é claro, independe se a pele dele é clara. Se ele está na periferia,
a sociedade está dizendo para ele: este é o seu lugar. Como faz com cada pessoa preta dentro do Brasil. Este é o seu lugar. Por que se está na periferia? Porque você está ali onde estão todos os povos pretos Sim. e pardos. Isso precisa ser olhado. E aí vem a união que a gente precisa ter para se fortalecer e pedir para os governantes: olha, novo ensino médio não é bom para mim. Eu não quero novo ensino médio. Sim. Eu não aceito novo ensino médio. E aí, quando você diz eu não quero, eu não aceito, alguém tem que olhar. Alguém tem que dizer, a gente tem que pelo menos pensar. Sim. Pelo menos pensar. Enquanto se engole tudo, eles vão colocar mais coisas. Porque quem traz essa legislação, quem traz essa proposta, certamente não mora na periferia. Certamente não é pessoa preta, não é pessoa que está dentro de um espaço como está cada um de nós, dentro da periferia. É esse espaço. E é desse lugar que a gente fala. A gente fala de um lugar de povo preto periférico. Sim. E recebe legislação de um povo não preto, não periférico. Exatamente. Entende? Exato. E aí desconversa com o currículo, desconversa com legislação, desconversa porque a gente tem legislações maravilhosas, Sim. desconversa com a vida. E aí a gente tá. O que eu sinto com o novo ensino médio? Então, quando teve o período de escravização, e aí vem 1988, o povo fala: ah, tá bom, a gente não vai ter mais escravo. Joga todo mundo lá de qualquer jeito, para qualquer lugar. É o que eu tô sentindo Sim. com o novo ensino médio. Ah, tá bom. Faz novo ensino médio aí para esse povo aí, prende eles dentro das escolas. Isso é o que eu sinto. Tá bom, deixa esse povo aí. Sim, sim. É o que eu tenho sentido. Que Muito bom. uma reprodução do que foi feito quando o povo foi jogado às tralhas em 1888. Sim. Muito bom, perfeito. Eu vou pegar novamente aqui o currículo da cidade. É assim, mostrar para a galera ter essa visão do quanto esse documento é importante e Disponível na internet, está disponível, né, na internet em PDF, né? em PDF. Dá para você baixar enfim, acessar esses conteúdos, super atual, né? Então, tem muita coisa aqui nova para a gente se atualizar. Então, Ana Cristina, ó, eu tenho que agradecer muito Eu que a sua agradeço. participação. Inclusive, essa última fala que você traz, de repente, deixa um link para uma nova discussão que a gente pode fazer aqui no Horus em Foco Educação, que é um dos quadros aqui do canal, em que a gente pode discutir esse modelo de um ensino integral, que é diferente de um ensino de tempo integral, e todo momento na sua fala isso ficou bem, né, colocado, e esse modelo de educação que o governo apresenta, principalmente no Estado, ele é um governo que você só fica mais tempo na escola, não que necessariamente você está aprendendo, você está se desenvolvendo. Então, eu vou deixar esse ganchinho aqui para vocês já ficarem aí atentos, que irei chamar a Ana novamente para a gente discutir um pouco esses modelos de educação e por que essa proposta não funciona. E aí, novamente agradecer, tá? Obrigada. As suas falas, toda as suas instruções que você trouxe, toda linda, maravilhosa e Obrigada. empoderada. Muito bom aqui a sua presença e espero que você volte mais uma vez, mais uma não, mais várias vezes, né? Que eu estarei convidando você. E se você quiser fazer aí uma fala final. Farei sim, e não posso deixar de fazer o que eu me proponho a fazer todos os dias. Inicialmente, eu acredito muito no seu trabalho, né? Como homem preto, acredito que você é representatividade para muitos também, dentro da escola e fora da escola, porque você não está na estatística, Sim. você não está na estatística. Isso me deixa muito feliz e eu me sinto representada porque você também é espelho para os meus filhos, para os meus, né, para os meus alunos, sabe, para o povo preto. Isso me deixa muito feliz, então eu tenho que te parabenizar por isso, porque você é um vencedor e isso me deixa feliz, contente, porque você está num lugar que muitos dos nossos homens pretos não puderam estar. E gostaria de agradecer aqui, acredito que eu não posso deixar de ir embora sem agradecer a todos aqueles que vieram antes de mim. Perfeito.
todos os meus ancestrais, tanto do meu lado paterno quanto do meu lado materno. E eu faço isso com muito amor no coração, porque se não fosse eles, eu aqui não estaria. Perfeito. Eu aqui não estaria. Deixo o meu abraço para todos, o meu carinho e de coração, eu amei estar aqui com Que você. bom, que bom. Obrigada, Rafael. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aos nossos ancestrais, que sem eles, na verdade, todos eles estão aqui conosco, né? Todos eles. Esse elo não quebra, Não né? quebra Essa nunca. corrente, não é essa corrente da escravidão, essa corrente exatamente da união está sempre vinculada. E espero que vocês possam aí consumir esse material, compartilhar, deixar o seu like. Não se esqueçam aí de seguir o canal, mais uma vez, né? Horus em Foco, tudo junto, tanto no TikTok como também no Instagram, no Facebook, Horus, e aqui no YouTube também, Horus em Foco, tá bom? Então esse foi o quadro Horus em Foco Entrevista, e em breve a gente vai ter aí outros quadros, outras publicações. Espero que você goste. Não esqueça novamente, compartilhe, dê o seu like, que é importante para esse canal ser impulsionado e ganhar aí novos ares, tá bom? Horus em Foco, o sol da origem infinita.